Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD online. Esta EBD bem pertinho de você. E desta vez vamos comentar aí com os irmãos a lição de número 5 de pré-adolescentes, que tem por título As Ordenanças para a Igreja. Então vamos tratar duas ordenanças, batismo nas águas e Santa Ceia. Ordenanças essas que são fundamentais para nós, servos de Deus. E é claro, vocês que já me conhecem, sabem que eu gosto de trabalhar em cima dos objetivos. E temos 3 objetivos para esta aula. Primeiro objetivo, conceituar o significado de batismo nas águas e da ceia. Segundo objetivo, ensinar o que são ordenanças e princípios, são coisas diferentes. Demonstrar quais são os principais elementos da Santa Ceia, da Ceia do Senhor. E aí, dentro desses materiais que nós temos, gostaríamos de aproveitar e já propor aos irmãos uma leitura mais ampliada. A lição de hoje encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 29, a leitura da Santa Ceia, que possivelmente a maioria das Santas Ceias é lido aí, Mateus 26 e 26. E aí dá sequência à leitura da Santa Ceia. Mas por muito tempo, muitos irmãos, muitos pastores, na hora de fazer a leitura da ceia, buscavam justamente esse texto lá que Paulo escreve aos Coríntios. E para a lição de hoje, querido professor, querida professora, eu proponho que vocês tragam alguns versículos anteriores. Por quê? Quando Paulo está narrando aqui o capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do versículo de número 17, ele vai comentar algumas dissensões na ceia. E são importantes aí para os nossos adolescentes saberem que havia certas dificuldades com a Santa Ceia. Isso porque vocês vão trazer a ideia de que a ceia era o jantar. E após esse jantar, havia justamente o memorial. E este memorial que vocês vão trabalhar como conceito aí da Santa Ceia. Então é interessante que os meninos e meninas aí tenham a luz desses conhecimentos, não precisa se aprofundar teologicamente sobre isso e fazer com que eles pensem que, então vamos ter um jantar aqui, vai ter as comidas, as bebidas, vai ter tantas as ervas amargas, vai ter isso, vai ter... Não. Não é isso, tá bom? Trazer informação. Então, antes do memorial, servia-se um jantar. E na igreja de Coríntios havia um grande problema. E esse problema é narrado por Paulo, do versículo 17 ao versículo de número 22. Tá? É do versículo 23 em diante que nós lemos aí a passagem para a ministração da Santa Ceia como ela é hoje, e não como era nos dias de Jesus. Tá? Então é interessante que você possa fazer isso. Além do mais, é interessante para a gente trabalhar um pouquinho desses saberes escolares. Nós temos aqui, aí na página 35, os nossos saberes. E aí nós temos, é claro, centrado no aluno, algumas informações. Esse infográfico, ele vai trabalhar 6 pontos em que precisamos analisar direitinho. Primeiro, ele vai dizer: o batismo nas águas é uma declaração pública de nossa fé em Jesus. Perfeito. É isso mesmo, tá? No segundo, no batismo nas águas, confessamos nossos pecados. Joinha. E nascemos de novo para Cristo. Opa! Batismo nas águas e novo nascimento não são a mesma coisa. É importante, professor, que reflitamos sobre isso, tá? A ideia do novo nascimento nós resgatamos lá de João 3, quando Jesus ele vai tratar com Nicodemos sobre nascer de novo, nascer de cima. Aqui, batismo é demonstração pública, declaração pública de arrependimento, mas não há garantia de que a demonstração pública é de fato a demonstração interna desse arrependimento. E se a declaração
externa não é igual ao interno, eu não posso associar batismo nas águas com novo nascimento, porque novo nascimento é associado a arrependimento de pecados, literalmente, e mudança de vida, e regeneração. Então, é preciso ter cuidado com essa segunda proposição. Terceiro, a ceia do Senhor é memorial da morte e ressurreição de Cristo. Perfeito. Quarto, a ceia do Senhor é um momento de comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Perfeito. Por isso, resgatar o que não estava acontecendo lá em Coríntios. Se é um momento de comunhão, vamos mostrar o que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Não estava tendo essa comunhão. Quinto, o pão e o cálice simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, respectivamente, tá? Então, pão, corpo, vinho, sangue. Neste caso do vinho, suco de uva. Sexto, cumprir as ordenanças nos leva a uma vida abençoada. De fato, cumprir as ordenanças. Essas ordenanças, quando são feitas literalmente com base na fé. Porque pode acontecer de alguém ter descido às águas batismais sem que o coração estivesse para isso. Aparentemente, tudo ok, o candidato perfeito para o batismo em águas, mas ainda não está produzindo frutos dignos de arrependimento. Então, não vai conseguir atingir essa vida abençoada. Da mesma forma, a questão de cumprir a ceia do Senhor, de participar da ceia do Senhor. O próprio Paulo, no capítulo 11, fala sobre a ceia, versículo de número 27. Porque qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então ele já faz aqui a colocação de que pode sim haver alguém que está participando da ceia, mas não é digno dela, tá? Não é digno de participar ali. Por quê? Porque esse momento é específico para os filhos de Deus, para os irmãos de Jesus, que fazem isso em memorial à morte e ressurreição do nosso Cristo, e que alguém pode fazer isso sem estar nem aí para isso, tá bom? Então, é necessário entender que esses elementos aqui são preciosos para a gente repassar para os nossos alunos, para os nossos adolescentes, mas é necessário analisar cada item, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro tópico da lição tem muito a ver com o segundo. A lição ela foi dividida em 3 tópicos, e desses 3 tópicos, 2 está falando de batismo, 1 lá de ceia. Tá? Os 2 tópicos, os primeiros, por que devo me batizar? Poderia ter até um título diferente sobre conceito de batismo. Tópico 2, o batismo é um dever. Tá? Ó, por que devo me batizar? Dever, e o batismo é um dever. Então, muito próximo, mas que nos traz aí 6 subtópicos que nos levam a uma construção de pensamento belíssima para os nossos adolescentes entenderem sobre batismo, tá bom? Até porque muitos deles ainda não desceram as águas batismais, estão aí com seus 11, 12 anos, já bate aquela curiosidade, né? Estou chegando aí na idadezinha, mas não participo da ceia, ainda não me batizei, ainda não participei do discipulado, do curso lá, para que as pessoas possam ser candidatas ao batismo. Então, muitas coisinhas ainda na cabeça dos nossos adolescentes. E que precisa, é claro, dessas informações para que possam dirimir as suas dúvidas. Então, dentro desse tópico, por que devem batizar? Vem o significado de batismo. E aí eu apresento para vocês tipos de batismo, tá bom? Então, existem vários tipos de batismo. O nosso batismo nas Assembleias de Deus é um batismo por imersão, e vai estar aí, ó, mergulho, tá? Batismo significa mergulho, então nosso batismo é por imersão, vai ter realmente que descer as águas batismais. Isso é símbolo, tá? Isso é símbolo. Batismo não salva, é justamente o que está no subtópico B.
batismo e salvação. Então, batismo não salva, mas é para os salvos. Tá? Então, vamos lá. E Jesus como exemplo. Então, Jesus nem precisava dessa demonstração pública de arrependimento, de busca para um novo ser, agora dedicado a Deus, mas ele demonstrou para que os demais discípulos, para que todos aqueles que estavam em Israel pudessem realizar este ato, não é? Que é um ato de fé. Segundo tópico, o batismo é um dever, e nesse dever, 3 subtópicos. Subtópico 1, o batismo como uma ordenança. Como Jesus ordenou, cabe a nós obedecermos, e nós vamos realizar esse batismo. Nessa obediência, nós precisamos entender sobre a importância desse batismo. E então, quando a gente entende da importância do batismo, nós obedecemos sem questionamentos. E, mais ainda, quando fazemos isso, subtópico 2, né, teremos uma experiência de uma vida espiritual saudável e edificada. No subtópico 3, que aí o C, deve ser por fé e não por cumprir uma obrigação. Perfeitamente. É um dever de sermos batizados? É um dever. Mas quando nós entendemos a importância, não faremos por obrigação, faremos por fé. Que é justamente isso que acontece na nossa vida cristã. Nós andamos por fé e não por vista. Terceiro e último tópico vai ser tratado sobre a ceia do Senhor. Tá? Então, a ceia que nos é colocada, voltando para o texto que nós lemos aí de início, 1 Coríntios, capítulo de número 11, está lá do 23 ao 29, mas eu propus para vocês que lessem a partir do versículo 17, que traz justamente a ideia aí de que os irmãos de Coríntios precisavam, de fato, da coinonia, da união entre irmãos e entender o significado da ceia do Senhor. Vem então a importância dessa ceia. Então, ela é importante por quê? Porque Jesus deixou essa obrigação para nós fazermos, para nós lembrarmos dele. Né? E disse lá, Lucas 22, 19, façam isso em memória de mim. Então, um culto de Santa Ceia que não é levado a lembrar do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, está faltando alguma coisa. Foi meramente pão e vinho. Tá? Então, é necessário que haja uma lembrança. Então, não é apenas reunir os elementos e realizar um culto. É necessário que atinja o objetivo. E qual é o objetivo? De memorial. Lembrar de Jesus. E aí, quais são os elementos? Basicamente, nós temos pão e suco de uva, pão e vinho. Pão, quando orado, consagrado, vai simbolizar, representar o corpo de Jesus, e o suco de uva, que chamamos de vinho, quando orado, quando consagrado, representa, simboliza o sangue de Jesus. E é necessário para este momento desses dois elementos. Ô, irmão Gastone, mas no culto tal colocaram a erva amarga, colocaram determinadas coisas, e teve isso e teve aquilo. É excesso de elementos, e não é necessário e não faz parte. Por quê? Os elementos da ceia do Senhor são apenas dois, pão e vinho, tá bom? Qualquer outro elemento aí é desnecessário. Para voltarmos às lembranças para a época de Jesus, aí serão outras coisas, e cabe um estudo aqui mais aprofundado, até os tipos de cálice e assim vai, tá? Mas nesse momento, para os nossos adolescentes, é necessário entender que só temos dois elementos, pão e vinho. E quem é que pode participar da Santa Ceia, da ceia do Senhor? O comentarista faz questão de colocar que é um momento muito importante para a vida cristã e que são necessários que as pessoas que passam pelo batismo nas águas participem desse
ato de fé, que é a Santa Ceia. Mesmo assim, essas pessoas não podem negligenciar a vida de santificação. Porque mesmo para as pessoas que desceram as águas batismais, nós estamos vivenciando um momento de koinonia, de comunhão entre os irmãos e principalmente de comunhão com aquele que propiciou essa comunhão, o nosso Cristo Jesus. O culto de Santa Ceia, diferente de outros cultos, é o culto em que o mestre chama. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Então, é um culto em que o anfitrião, Jesus Cristo, nos convida para, em comunhão com os irmãos, demonstrarmos esse ato de fé e memorial do seu sacrifício. Querido professor, querida professora, que Deus vos abençoe e use mais uma vez poderosamente na sala da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.